Deus é bom. Deus é muito bom. Na hora que foi para orar, eu orei com o Caleb. E Deus me ministrou que vai usar muito a vida do Caleb. Ainda adolescente, o Caleb vai ser muito usado por Deus. Eu creio nisso. No dia que eu fui consagrado a pastor, o pastor que fez a consagração, ele liberou uma palavra sobre a minha vida, dizendo que a partir daquele dia, eu iria sentir a presença de anjos e demônios. E eu ia ver anjos e demônios, que era uma capacitação de Deus. E foi uma das coisas muito interessantes que começou a acontecer, é eu ouvir anjos cantando juntos no louvor. É muito comum. Sempre quando há um louvor em que acontece adoração, eu ouço anjos cantando juntos. É muito interessante. E hoje eu ouvi. Muito gostoso. É muito gostoso. E o que eu quero compartilhar hoje tem a ver com isso. Diga, agora é o tempo. Não, a irmã Maria, não vê a irmã Maria falar. Diga, agora é o tempo. É brincadeira, irmã. Agora é o tempo, queridos. Agora é o tempo. Chegou o tempo da manifestação de Deus. De forma sobrenatural. Nas nossas vidas. O que estamos percebendo acontecendo no Brasil, no mundo, faz parte da preparação para o tempo do fim. Tem coisas que não tem como fugir. E uma das coisas que você não pode fugir é de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque esse tempo vai ser necessário. Não haverá espaço para crente Nutella. Não haverá espaço. O crente Nutella não vai dar conta de sobreviver nesses dias. Não vai. A Bíblia diz que o Nutella vai ser vomitado. Olha que situação. Vamos ler? Hebreus 3, 7 e 8. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Diga, agora é o tempo. Agora é o tempo, queridos, de nós nos jogarmos em Deus como nunca, de mergulharmos em Deus como nunca, de ler a palavra de Deus como nunca, de orar como nunca. Não é de sair atrás de profecia, não é isso que eu estou falando, né? Porque tem gente profetizando para todo lado. Você sabia que, de um modo geral, de cada 10 profetas a domicílio, 1 ou 2, realmente é quase 100% Deus falando? Ainda não é 100%, é quase 100% Deus falando? A maioria está profetizando conforme a necessidade que você chegou externando. A maioria. A maioria. Eu estava falando sobre isso para uma pessoa essa semana. Cuidado. Cuidado, porque quem vive atrás de profecia vai ouvir o que está procurando ouvir. Não é o que Deus tem para falar. Quem sai atrás de profecia, encontra profeta para te falar o que você quer ouvir. Mas chegou o tempo de você ler a palavra e Deus te falar na palavra. De você dobrar o joelho em oração e o Senhor falar no teu ouvido. É Deus direto ministrando você. É muito importante, queridos. É muito importante. Nosso Deus não se aposentou. Ele continua ativo, trabalhando como sempre trabalhou, agindo como sempre agiu, movendo como sempre moveu, restaurando como sempre restaurou, salvando como sempre salvou. É muito importante você ter a certeza que hoje Deus fala.
Ele continua falando. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar hoje. Deus continua falando. Ele falou com Moisés lá na sarça. Ele continua falando. Ele continua agindo. O Senhor me trouxe ao coração aquele texto que vão encontrar, se procurar de todo o coração. E eu tenho algumas experiências. O Udo que tem o cabelo, né? Como eu canto como o cabelo do Udo. E seus cabelos são como o cabelo do Udo. Fala, Udo. Só que tem bastante, né? Não tem pouquinho assim, essa mixaria. Fala, Udo. Jeremias 29, 11, 12 e 13. Fala sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa importante. Deus continua falando. Fala audível. Ele não fala só ao teu coração. Ele fala de forma audível também. Ele fala também na boca dos profetas. É tempo de ser boca profética. Não é só a palavra, né? Eis que te digo. É a palavra que vai sair da tua boca, carregado de autoridade, liberando uma palavra de vida. É muito importante. É muito importante. Com Moisés falou na sarça. Com Elias falou através de uma brisa suave. Com Samuel ele acordou o menino. Samuel, pode falar, ele, eu tô ouvindo. Correu lá e ele falou, não te chamei não. Está delirando, comeu muito macarrão hoje à tarde. Aí ele voltou de novo. Samuel, pode falar, Elias, o que você precisa? Não te chamei, cara. Ele demorou para entender que Deus estava querendo falar com Samuel. Mas, queridos, a Bíblia diz que naquela época era difícil, era raro, era pouco o falar de Deus. E nós estamos vivendo um tempo que é abundante o falar de Deus. E todos que procura de todo o coração, encontra. Nós temos ouvido testemunhos maravilhosos de pessoas que estão procurando e estão encontrando. Para um mais abusado, ele cai do cavalo. Não sei se tinha cavalo na época, mas para Saulo, ele apareceu na estrada. Quando ele estava indo lutar contra os homens de Deus, Jesus se põe na frente e fala, epa, chega, parou. Ele, puf, no chão. Os encontros são os mais diversos possíveis, as formas mais diversas possíveis, os lugares mais improváveis. Agar, ele socorre no deserto. Ela foi despedida, porque ela estava muito abusada também, ela mereceu, né? Se eu tivesse lá, eu teria falado, tomou. Quem mandou ficar tirando um barato na cara de Sara? Foi dispensada, mas no choro, no pranto, no desespero, lá no deserto, o Senhor ouviu o choro, ouviu o clamor e veio. Nos dobramos diante do Senhor, clamando por uma ação do Senhor. Ele vem. Ele move os céus e ele vem. E lá no deserto, ela tem uma experiência linda com Deus. Hoje, o Senhor fala pela palavra. Ele fala através do Espírito Santo. Ele fala através do próprio Jesus. Fala através da natureza. Ele fala através de circunstâncias. A pior maneira para você ouvir é através das circunstâncias. Porque significa que ele já usou todos os outros meios e você não parou para obedecer. Aí ele vem com as circunstâncias. Circunstâncias são desemprego, doença. Circunstâncias são problemas no casamento, no chamado, no ministério.
ele primeiro tenta todas as maneiras falar comigo. Mas quando eu não ouvir, ele vai usar as circunstâncias. Mas ele continua falando. Amém? Porque ele é Deus, ele tem todo o poder. Aleluia. Apocalipse 3. Vamos ler aqui que é mais rápido. Vamos lá. Apocalipse. Vamos ver se a minha Bíblia ainda tem Apocalipse. Tem. Apocalipse 3. Olha o que diz o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Hoje Deus está falando de uma forma intensa através do Espírito Santo de Deus. Querendo diariamente ter comunhão conosco. Através da leitura da palavra, da oração, da adoração. Falar em louvor e adoração, Juliano, coloca todo domingo um louvor de Jesus está voltando. Tão bom lembrar que ele está voltando, né? Gente, domingo foi fantástico. Era só falando que ele está voltando, eu me empolguei. Falei, Jesus, volta hoje. Ele falou, deixa de ser egoísta, menino. Queridos, acho que é muito legal todo domingo ter uma música que fala que ele está voltando. É hora da gente lembrar, sabe? Desde que a gente falou uma vez aqui sobre Maranata, o Osmar abraçou a ideia e não abriu mão, né, Osmar? Todo dia, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos desesperadamente clamar pela volta do Senhor Jesus. O mundo está ouvindo, queridos. O mundo está ouvindo. Tem algumas pessoas falando, e é verdade. Bolsonaro é um testemunho para o mundo de um cristianismo. Olha o tema que ele usou numa política. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Não tem nada a ver com política. O tema que ele usou nesse segundo mandato, né? O povo perece por falta de conhecimento de Deus. O mundo ouviu isso. O mundo tem ouvido, queridos, que Jesus está voltando. E eu e você, que estamos em comunhão com Ele, precisamos desejar ardentemente a volta dEle. Deixa eu falar uma coisa sobre essa música. As músicas, elas não tomam cuidado de ter a letra na sequência dos fatos, né? Mas a música fala de dois momentos do arrebatamento diferentes. Num piscar de olho, Jesus não volta aqui. Ele espera nas nuvens, trombeta soa, nós seremos, porque eu ainda vou estar aqui, né? Nós seremos transformados e vamos para o encontro dele. Alguns de vocês que já terão morrido, não é brincadeira, nada disso. Aqueles que já morreram vão ressuscitar. Vão ressuscitar primeiro dos arrebatados. Quando formos arrebatados, já vamos ver essa galera. E vamos nos encontrar nas nuvens. Jesus não volta aqui. O mundo não vai ver. Isso vai acontecer num piscar de olho. O mundo já está preparando, né, para que vai ter um pessoal que vai ser cooptados. Não é cooptados que fala? Raptados, não é raptados também que fala? Induzidos, seduzidos, abduzidos. E vão ser tirados daqui. Agora, a parte da música que diz que todo joelho se dobrará, não é nesse momento. Nesse momento o mundo, os incrédulos e o anticristo vai fazer uma festa. Olha a quantidade de gente que não tem que produzir mais alimento, que não vão estar mais aqui, né? Vai ser lindo, porque vai sobrar alimento, vai baratear as coisas. Bom, conclusão. O mundo vai fazer uma festa com a nossa saída, num primeiro momento. Mas o anticristo vai começar a exigir adoração. E aí a coisa vai ficar feia para quem ficar. Fala para a pessoa do teu lado, seria legal que você não ficasse. Seria muito legal que você não ficasse. Porque depois o negócio aqui vai ficar estreito. E aí, queridos, quando tiver muito difícil a situação aqui,
e para Israel principalmente difícil, Jesus vem. E aí sim, o mundo vai ver nós voltando com Jesus. Porque a Jerusalém celeste desce até aqui, até uma altura, de onde a gente vai continuar ainda, e a gente só vai sair para missões especiais. Não, vai ser muito lindo. Aí sim, todos os olhos verá, e o mundo vai se dobrar diante do Cristo que vai estar descendo para reinar. Então são momentos diferentes. E assim, quem não conhece sobre escatologia, pode falar, como é que fala que todo, né, num piscar de olho, agora diz que todo joelho vai se dobrar, que todo mundo vai ver. É porque são momentos diferentes. Voltamos aqui. Ok? Primeiro aspecto importante, o tempo é agora. Jesus continua falando. Se você não está, fala para a pessoa do teu lado, se você não está ouvindo, tem algo errado com você. Porque ele está falando. Não sei repetir mais não, gente. Queridos, ele está falando. De muitas maneiras. Ele está falando. Segundo aspecto importante. Ele está trazendo livramento. E sempre fez isso. Se a gente ler a Bíblia, nós vamos encontrar essa história trocentas vezes na Bíblia. Ele trazendo livramento. E ele continua trazendo livramento, queridos. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo. Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalma. E a palavra de Deus para você nessa noite é: tenha calma. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Um grande erro nosso, queridos, é nos desesperar diante das dificuldades, diante dos sinalizadores de problema. É perder a calma. Quando eu perco a calma, eu peco. Porque eu falo que não devo. Eu falo em desalinha com o sobrenatural de Deus. E quando eu fico calmo, eu continuo declarando que Deus vai agir. Ele vai entrar com provisão. Ele vai entrar com livramento. Ele vai fazer um milagre. Ele vai agir. Quando eu estou calmo, eu falo em linha com o céu. Por isso que, nessa experiência, queridos, Moisés só estava calmo, sabe por quê? Porque ele tinha passado pelo primeiro ponto. Ele ouviu Deus falar. Deus aparece a Moisés e diz: Moisés, não leve o povo pelo caminho mais óbvio. Leva por esse caminho, porque eu vou fazer algo sobrenatural. Os egípcios virão. Deixa comigo. Moisés sabia que Deus tinha falado que ia ser daquele jeito. Moisés não se desesperou. Alguns filmes que mostram Moisés apavorado, é mentira. Deus já tinha aparecido para ele e falado: eu vou fazer. Se acampa em tal lugar e espera. Ele estava tranquilo. O povo desesperou e veio para cima dele. Eu preferia cebola, eu preferia alho. Contrário do Rodrigão, eu gosto muito de cebola e gosto de alho também. Mas não tem nada a ver com o Egito, tá, gente? Queridos, é muito importante nós entendermos que Deus continua dando livramento. E Ele livra de forma sobrenatural. Escute isso. Escute isso. O livramento de Deus é sempre sobrenatural. Se não aconteceu nada de sobrenatural, foram desencadear naturais da economia, da situação, do meio, seja lá o que for. Porque o livramento de Deus, ele sempre tem um ingrediente sobrenatural. Ele sempre tem uma ação, o livramento dele, de sobrenatural. 1 Coríntios diz assim. Cadê o sujeito aqui? 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim, o versículo 13.
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. É Deus dando livramento, queridos. Nós podemos suportar. Então Ele só permite até onde nós podemos suportar. Aonde você não pode suportar, Ele chega e fala para o capeta: epa, chega, parou. Junto, deita, rola, senta. É assim que Ele faz. Davi, olha que experiência linda de Davi. 1 Samuel. Samuel diz assim, capítulo 23, versículo 26. Saul ia por um lado da montanha e Davi e seus soldados pelo outro. Fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chama esse lugar Selá Hamalemelok. É mais ou menos isso. Deixa eu dizer uma coisa importante. Quando parece que não tem saída, Deus cria uma saída sobrenatural. Quando parece que não há o que fazer, Deus sabe o que fazer sempre. O texto diz que tinha tudo naturalmente para Davi ser capturado. Mas de repente alguém chega gritando: oh, os filisteus estão invadindo, para tudo. E é assim que Deus faz. Ele para tudo. E Ele entra com o livramento, queridos. Especialmente quando nós sentimos que parece que o inimigo está tão perto, está tão próximo. Parece que ele vai realmente nos derrubar. Parece que a coisa vai ficar insuportável e não vai ter saída. É nessas horas que, se eu e você clamar de todo o coração, chorar na presença do Senhor de todo o coração, Ele vem com provisão. Ele vem. Queridos, eu tenho experiências lindas de quando eu estou cabisbaixo, taciturno, sabe assim, um pouco peripatético, meio surubático, bastante macambuzo, e de repente eu começo a chorar na presença do Senhor e clamar, e de repente eu sou invadido por um ambiente de glória, uma presença tão maravilhosa, e eu começo a ver tudo que eu não estava conseguindo ver. Sabe por quê, queridos? Porque nós colocamos os olhos nas circunstâncias. E as circunstâncias, elas não são favoráveis a nós. Mas quando os nossos olhos estão em Deus, tudo muda. Tudo muda, queridos. Tudo muda. Semana passada eu tive uma tarde assim tremenda na presença do Senhor. E foi uma manhã horrível. Mas tudo muda na presença de glória. No ambiente de glória, tudo muda. E eu e você precisamos aprender a acessar este ambiente. Deus continua dando livramento, queridos. Eu tenho, ao longo desses 39 anos de caminhada com o Senhor, livramento, 3 vezes a sua idade, livramento incrível. Incrível. Situações assim absurdas. E Deus fazer coisas sobrenaturais. Já andei com o meu Fusquinha, quando acendeu a luz lá, eu ainda fiz 150 quilômetros sem botar gasolina. Teve essa experiência? O dele foi no guincho. Ai, que horror. Queridos, é muito gostoso quando você está em situações extremas
E Deus entra com providências incríveis. Incríveis. O que nos faz crer na soberania de Deus são as nossas experiências com Deus. Não a que a gente ouve de alguém, mas é a sua experiência. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Eu só tive uma experiência de coisa bastante absurda, né? Foi quando eu saí do corpo, já contei aqui algumas vezes, né? Nós estávamos num sofrimento na igreja absurdo, era só choro, choro, choro. E naquele culto, nós estávamos num culto, nós tiramos nas férias, eu dava aula e muitos jovens da igreja estudavam também lá na escola, mas nas férias a gente passava o mês todo na igreja orando, todos os dias na igreja orando. Todos os dias. Reunião de oração. Nos dias que tinha culto, a gente orava 1 hora antes do culto. Mas todo dia reunião de oração. E nós estávamos lá chorando, clamando por uma interferência do Senhor. E o Senhor vem e traz a solução. Me tirou, eu me vi saindo ali do corpo, subindo. Alguém do meu lado me segurando e dizendo, vem comigo, vou te mostrar o que fazer. E eu me vi lá e saindo do ambiente. Uma experiência incrível. E me mostrou exatamente o que fazer para trazer conserto. Imagina, um jovem de 25 anos, reunindo o pastor, que era um pouco mais novo que o Udo, tinha só 65, e uns 2 evangelistas também na mesma faixa de idade, mas Deus deu para mim a direção de como trazer conserto entre eles. E houve conserto, e houve cura, e a igreja foi restaurada. Por quê? Porque quando você chora na presença do Senhor, querendo que dele venha a solução, dele vem a solução. Agora, olhe para o que a Bíblia diz. Quando me buscar de todo o coração. Quando se derramar na presença dele de todo o coração. E eu e você precisamos aprender a fazer isso. Porque quando nós fazemos isso, ele vem com livramento. E último ponto, não, penúltimo. Deus quer salvar. Se tem alguém aqui nessa noite que não tem certeza de salvação, que se Jesus vir hoje, você vai com ele para a vida eterna. Se você não tem essa certeza, eu preciso te dizer, é possível você ter essa certeza. Quando nós entregamos nossa vida por completo para Jesus e começamos a ter uma experiência com Jesus, nós chegamos ao ponto de ter certeza. Não é porque eu não peco mais. Falando nisso, gente, já vai para 5 dias que eu não peco. Não é brincadeira. Não existe isso. Já pecou. O Anderson me lembrou aqui que já pecou. Queridos, a Bíblia deixa claro que quem fala que não peca é mentiroso. Nós pecamos em pensamento, nós pecamos por deixar de fazer o bem. A Bíblia diz que se eu deixar de dar um copo d'água para uma pessoa que eu posso fazer, eu estou deixando de fazer o bem. Samuel disse que ele, longe de mim, pecar por deixar de orar por Israel. Eu, como pastor, se eu deixar de orar por vocês, eu estou pecando. Entende isso? Se você deixar de orar uns pelos outros, está pecando. A Bíblia deixa muito claro isso. A Dulcinea tem uma experiência enorme nesse sentido. Deixa eu falar uma coisa, brincadeira. Queridos, nós pecamos por deixar de fazer o bem. Se você pode fazer o bem e não está fazendo, está pecando. Então assim, não é porque a gente parou de pecar que a gente vai ser salvo. Eu tinha esse entendimento antes. Eu fui um adolescente com essa cabeça. Por isso que foi difícil entender salvação, né? Mas hoje é o sangue de Jesus Cristo que purifica. Purifica de todo o pecado, diz a Bíblia. Ele não só purifica, mas ele perdoa. Ele limpa, ele sara. Queridos, isso é maravilhoso. Então isso tudo começa com a salvação. É a experiência de Nicodemos. Nicodemos teve a experiência e Jesus falou, hoje chegou salvação para essa casa. Um homem rico, de Jericó, mas nessa mesma cidade tinha um pobre, cego, que quando viu Jesus passando por ali, ouviu, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou tanto, buscou tanto que ele foi ouvido.
e ele foi restabelecido. Um pobre e um rico na mesma cidade. Jesus não faz acepção de pessoas. Todo que o busca de todo o coração vai encontrar socorro nele. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Ele salva hoje, queridos. E eu e você precisamos compartilhar desse Jesus que salva. Em vez de ficar um ano sem falar com os pais, fala de Jesus para eles. Não é verdade? É importante. É muito importante. Nós temos a oportunidade de falar de Jesus diariamente. De muitas maneiras. Se você não é ousado, feito o evangelista Rodrigão, mas você pode convidar para um culto, convidar para uma célula. Você pode contar o seu testemunho, falar, Jesus fez isso na minha vida. Tive uma experiência assim com Deus. Nós precisamos, queridos, porque Ele continua salvando hoje. E eu e você vamos ter experiências de ver Ele salvando nossas famílias. Ontem, depois da conversa que nós tivemos com um casal, o Senhor me estava orando pela família dele, por salvação. E o Senhor falou comigo, você não tem orado por sua família como você já orou. E é verdade. Eu orei tanto pelos meus irmãos, eu acho que esses ainda são perdidos mesmo. Porque já orei tanto, não toma jeito. Mas ontem o Senhor me lembrou que eu não posso esquecer de colocar eles em oração. Quantos de nós aqui esquecemos de colocar nossos parentes diariamente na oração por salvação? É tempo, queridos, de Jesus salvar. Jesus vai salvar muita gente nesses próximos anos. Ore para que a tua família esteja nesse grupo. Ontem eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou voltar a orar para a minha família. Por mais que eu acho que eles sejam difíceis, vou voltar a orar, porque eu quero que eles estejam nesse grupo. 1 bilhão de salvos nos próximos anos. Seus parentes podem fazer parte desse grupo. Jesus está salvando hoje. Diga, o tempo é agora. O tempo é agora de você ouvir Deus falar. O tempo é agora de você receber livramento do Senhor. O tempo é agora de você ver pessoas sendo salvas e ter salvamentos em diferentes situações. E por último, o tempo é agora de Deus trazer restauração para você. Aqui tem alguns que precisam de restauração ministerial. Restauração no chamado. Restauração no serviço. Restauração em casamento, em finanças. Restauração profissional. Não sei em que área você precisa de restauração. Uma coisa eu sei. Deus continua restaurando. Raquel, ela tem uma experiência linda. Queria muito ser mãe. Mas porque ela era a queridinha do marido, e ela desprezou a irmã, Deus agraciou a irmã com um monte de filhos. Mas não era só esse o motivo, né? Deus tinha outros propósitos. Mas chegou o tempo. E as mulheres estéreis naquela época era sinônimo de vergonha, sinônimo de vexame. E por isso que quando ela fica grávida, ela escolhe o nome de José. Deus tirou a minha vergonha. Deus me livrou do vexame. Deus me livrou da afronta. Ela foi restaurada. Esse mesmo Deus continua restaurando hoje. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ele continua tirando a mancha do nosso nome. Ele continua livrando da vergonha, da afronta, do vexame, da humilhação. Eu não sei se você tem alguma situação que te deixa humilhado, afrontado, envergonhado. O teu Deus é o Deus que tem o poder de restaurar situações e tirar a vergonha
tirar o vexame, tirar a afronta. Ele continua sendo Deus. O tempo é agora. É hoje. Decida buscar o Senhor com todas as tuas forças. E você vai viver um livramento tão poderoso, tão sobrenatural, tão maravilhoso, porque Ele tem o poder de fazer. Isaías 54 diz que Ele tiraria a vergonha, a humilhação da juventude. Nunca mais você ia experimentar, e nem a humilhação da viuvez, porque Ele ia fazer algo novo na vida de Israel, tão sobrenatural. Essa palavra é atual e é para mim e para você. Deus pode nos tirar. Agora, grave isso. Você precisa buscar o Senhor de todo o coração. Josué, no capítulo 5, versículo 9, último texto que nós vamos ler. Queridos, eu estou seguindo aquele relógio lá, tá? Às vezes eu sigo aquele, às vezes eu não gosto dele. Mas hoje eu estou seguindo ele. Vocês sabem por quê, né? Josué 5 diz assim. É porque ele está atrasado, hein? Eu prefiro ele quando ele está atrasado. 5, 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Hoje removi. Por quê? Porque eles estavam tomando posse da terra, entrando num lugar para nunca mais experimentar escravidão como foram escravizados no Egito. Escute, hoje pode ser o dia de Deus remover aquilo que te traz vergonha, aquilo que te humilha, aquilo que te oprime, aquilo que te abate, aquilo que te entristece, aquilo que causa dor. Hoje, toma posse dessa palavra. Hoje, removo diante de você. Essa palavra dita um dia para o povo de Israel. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. O tempo é agora de você experimentar a restauração. Vamos ficar em pé. Quero orar por você. Bendito é o nome do Senhor. Hoje Deus está falando, hoje Deus está trazendo livramento, hoje Deus está trazendo restauração. Hoje é o tempo de você buscar em Deus o sobrenatural que Ele tem para você. É hoje. O tempo da cura é hoje. O tempo do milagre é hoje. O tempo do livramento é hoje. O tempo da restauração é hoje. Diga, agora é o tempo. Nós precisamos, queridos, nos jogar em Deus como nunca. Clamar como nunca, chorar como nunca. Não sei quem está acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Mas, haja o que houver, não teremos tempos fáceis nos próximos meses. Talvez no próximo ano. Queridos, nossa nação pode experimentar coisas absurdas. Seja qual for o rumo que se tomar, naturalmente falando, não serão tempos fáceis. Mas para aqueles que vão ficar com os olhos em Jesus, servindo o Senhor e decidindo não sair do ambiente de glória que Ele tem para você, você não vai sofrer tanto. Mas o mundo, o que se avizinha para o mundo, naturalmente falando, não são tempos fáceis. Eu quero orar por você.
Eu quero orar falando desse Deus que fala hoje, que traz livramento hoje, que cura hoje, que restaura hoje, que salva hoje. Eu não sei o que você precisa. Eu sei que o Deus que tem a solução está aqui. Pai, eu oro por tua igreja agora, Senhor. Eu clamo pela manifestação do Senhor na vida do meu irmão, daqueles que estão em casa acompanhando esta palavra. Receba aí aonde você está uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus, um agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Pai, faz um milagre agora. Se é algo que tem que acontecer na casa, visita a casa do meu irmão agora e faz o milagre lá. Se é algo que tem que acontecer na empresa, Pai, começa a desencadear a solução agora. Se é algo que tem que acontecer no casamento, no físico, na saúde física, na saúde emocional, na saúde mental, saúde espiritual, Pai, eu não sei qual é a situação financeira, de trabalho, desemprego. Uma coisa eu sei: todos que decidiram buscar socorro no Senhor foram alimentados, foram socorridos, foram libertos, foram restaurados, foram curados, encontraram no Senhor a solução. E nós, como igreja, estamos diante do Senhor dizendo: Pai, precisamos de uma interferência do Senhor. Abre os céus, rasga os céus e vem com o teu poder, com o teu sobrenatural. Vamos adorar o Senhor.